noite, Senhor povo. Bora ler a Bíblia. Hoje nós vamos ler segundo livro de Reis, capítulo 8. Vai dizer: a mulher de Sunem volta para casa. Eliseu tinha dito à mulher cujo filho ele havia ressuscitado: reúna sua família e mude-se para outro lugar, pois o Senhor proclamou sobre a terra de Israel uma fome que durará 7 anos. A mulher seguiu a instrução do homem de Deus, reuniu sua família e mudou-se para a terra dos filisteus, onde ficou 7 anos. Ao final de 7 anos, a mulher voltou à terra dos filisteus, e foi ao rei para reaver sua casa e suas terras. Quando ela chegou, o rei falava com Geazi, servo do homem de Deus. O rei havia acabado de dizer: conte-me alguns dos grandes feitos de Eliseu. E Geazi lhe falava sobre a ocasião em que Eliseu havia ressuscitado o menino. Naquele exato momento, a mãe do menino entrou e apresentou ao rei sua petição para reaver a casa e as terras. Vejam, meu senhor, o rei, exclamou Geazi, esta é a mulher e este é o filho dela que Eliseu ressuscitou. Deus é tremendo, né, gente? É verdade? Perguntou o rei à mulher, e ela lhe contou o que havia acontecido. Então o rei ordenou a um de seus oficiais: providencie que tudo seja devolvido a ela, incluindo o valor das colheitas realizadas durante o tempo em que esteve ausente. Que Deus lindo, né? Que momento lindo. Mas por quê? Quando o profeta falou, ela obedeceu, né? Ela ficou 7 anos numa terra estranha, mas ela ouviu a instrução do profeta. E quando ela volta, né, depois dos 7 anos, Deus prepara de uma forma maravilhosa, que Geazi estava contando os milagres, e ela entra bem na hora que está contando sobre ela. Então a fé, né, do rei está todo contagiado, e aí ele abençoa ela. Por isso que é bom ouvir as instruções do Senhor. Vai, volta. Melhor coisa da vida, gente. Hazael mata Ben-Hadad. Eliseu foi a Damasco, capital da Síria, onde o rei Ben-Hadad estava doente. Quando alguém disse ao rei que o homem de Deus tinha chegado, o rei disse a Hazael: leve um presente para o homem de Deus, depois peça que ele pergunte ao Senhor se eu vou me recuperar dessa doença. Hazael levou consigo o presente, 40 camelos carregados com os melhores produtos de Damasco. Foi vê-lo e disse: seu servo Ben-Hadad, rei da Síria, me enviou para perguntar se ele vai se recuperar de sua doença. Eliseu respondeu: vai e diga-lhe, certamente se recuperará. Na verdade, porém, o Senhor me mostrou que ele certamente morrerá. Eliseu olhou fixamente para Hazael até deixá-lo constrangido. Então o homem de Deus começou a chorar. Por que o Senhor está chorando? Perguntou Hazael. Eliseu respondeu: sei das coisas terríveis que você fará com os israelitas. Queimará as cidades fortificadas, matará os jovens à espada, esmagará as criancinhas e rasgará o ventre das mulheres grávidas. Hazael disse: como é que alguém tão sem importância como eu poderia fazer coisas tão grandes? Eliseu respondeu: o Senhor me mostrou que você será rei da Síria. Hazael se despediu de Eliseu. E quando voltou, o rei perguntou: o que Eliseu lhe disse? Hazael respondeu: disse que o Senhor certamente se recuperará. Mas no dia seguinte, Hazael pegou uma coberta, encharcou-a de água e a segurou sobre o rosto do rei até que morresse. E Hazael foi seu sucessor na Síria. Tremendo também, né, gente? Vamos continuar. Jeorão reina em Judá. No 5º ano de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, enquanto Josafá ainda reinava em Judá, Jeorão, filho de Josafá, começou a reinar em Judá. Jeorão tinha 32 anos quando começou a reinar e reinou em Jerusalém por 8 anos. Seguiu o exemplo dos reis de Israel e foi tão perverso quanto a família do rei Acabe, pois se casou com uma das filhas de Acabe. Jeorão fez o que era mal aos olhos do Senhor, mas o Senhor não quis destruir Judá, pois havia prometido a seu servo Davi que os descendentes dele continuariam a brilhar como uma lâmpada para sempre. Durante o reinado de Jeorão, os edomitas se rebelaram contra Judá e proclamaram seu próprio rei. Então Jeorão saiu com todos os seus carros de guerra para atacar a cidade de Zair. Os edomitas cercaram o rei e os comandantes de seus carros, mas ele saiu à noite e os atacou. Contudo, o exército de Jeorão desertou e voltou para casa. Até hoje, porquanto Edom é independente de Judá, a cidade de Líbna também se rebelou nessa ocasião. Os demais acontecimentos do reinado de Jorão e tudo que ele fez estão registrados no livro da história dos reis de Judá. Quando Jeorão morreu, foi sepultado com os passados na cidade de Davi. Seu filho Acasias foi seu sucessor.
Acasias reina em Judá. Acasias, filho de Jorão, começou a reinar em Judá no 12º ano do reinado de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel. Acasias tinha 22 anos quando começou a reinar e reinou em Jerusalém por 1 ano. Sua mãe era Atalia, neta de Omri, rei de Israel. Acasias seguiu o exemplo da família do rei Acabe e fez o que era mal aos olhos do Senhor, como a família de Acabe, pois se casou com uma mulher dessa família. Acasias se uniu a Jorão, filho de Acabe, na guerra contra Azael, rei da Síria, em Ramote Gileade. Quando os sírios feriram o rei Jorão na batalha, ele voltou a Jezreel para se recuperar dos ferimentos sofridos em Ramote. Acasias, filho de Jorão, rei de Judá, foi visitar a Jorão, filho de Acabe, em Jezreel, pois ele ainda se recuperava de seus ferimentos. Então, continua, né, as histórias dos reis de Israel e de Judá. Mas eu queria ficar com o começo desse capítulo que fala daquela mulher, né, que viu, né, em Eliseu, um homem de Deus, que fez para ele um aposento. Isso gerou a bênção dela gerar um filho. Depois o filho adoece, ela vai até ele e o profeta ressuscita o filho dela. E no tempo de fome ela ouve a instrução, vai para Filistia. Depois, acabado o tempo que o profeta tinha dito, ela volta e ela é abençoada, restituída. Por que isso acontece? Quem ouve o Senhor, as instruções do Senhor, prepare-se para viver uma vida sobrenatural, de milagre, não perfeita, cheia de aflição, mas com a graça de Jesus. Amém? Vamos orar? Pai, nós te agradecemos por tudo que o Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom. Senhor, eu quero começar a mulher, Senhor, ser uma mulher obediente à sua voz, às suas instruções, e eu sei que tudo vai contribuir para o meu bem. Eu te agradeço, obrigado por todas as suas misericórdias infinitas, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Obedeça ao Senhor. Deixa eu ver.